Obrigado, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, senhoras e senhores. Vem essa tribuna para relatar a nossa participação ontem na primeira audiência pública da Comissão de Educação dessa Casa. Comissão de Educação, que é presidida pelo deputado Conte Bittencourt, e ontem abordou um tema de extrema importância, que é a alimentação escolar. Diante de um impasse que havia e que entre o Conselho de Alimentação Escolar e a Secretaria Estadual de Educação, e esse impasse na aprovação do relatório final e, em última análise, das contas da educação, gerou um atraso na liberação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Felizmente, houve o acerto, as partes chegaram às melhores conclusões, o acordo já foi firmado, os relatórios aprovados e a alimentação garantida para essa população de estudantes. A minha fala vem em relação a uma outra situação, também ligada a isso. Esse país vive uma crise ética fenomenal. Todos nós sabemos disso. E todos nós sabemos também que o grande mecanismo para enfrentarmos esse tipo de situação passa obrigatoriamente pela transparência da gestão pública. Essa transparência, que eu já tenho falado aqui outras vezes, é essencial se quisermos coibir essas vergonhosas roubalheiras que acontecem nos mais variados setores da administração pública, federal, estadual e municipal. Então, a valorização da transparência pública é essencial. E como valorizar, como priorizar essa transparência? Obrigatoriamente pela valorização dos conselhos municipais e estaduais que fiscalizam os mais diversos setores da administração pública. Conselho de Educação, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Municipal Estadual de Saúde, muitos. Conselhos ambientais, conselhos de recursos. Cada setor da administração pública tem um referido conselho, um conselho específico daquela área, que gere e fiscaliza principalmente, não gerencia, mas fiscaliza os recursos que são aplicados naqueles setores. Então, toda vez que tem recurso público envolvido, tem que ter um conselho para fiscalização. Isso é decisivo na transparência pública. Mas o que acontece? Eu entendo que, e não só eu que entendo, a mídia mostra isso aí, que a merenda escolar é um dos principais focos de desvio de recurso público. Que a merenda escolar sempre é alvo de pessoas inescrupulosas que não se incomodam de tirar da boca de quem não tem outra coisa para comer e desviam aqueles recursos de uma maneira absurda quando se olha o volume de dinheiro que é desviado. Nós temos que entender, e uma coisa fácil de fazer as contas, se nós tivermos uma criança
com direito a um pedaço de carne de 100 gramas, e se tirar 10 gramas, uma quantidade irrisória, parece nada, multiplica isso por 800 mil alunos, e nós vamos ver que dá umas tantas carretas de carne desviada. Então, quando o poder público dá a indevida importância para os conselhos, está automaticamente aumentando a fiscalização desses conselhos. Isso é um ponto. Eu já participei de conselhos de saúde municipal, conselho de meio ambiente, e a minha experiência não é tão boa. Onde que eu quero chegar? A minha vivência, e tenha certeza que isso acontece, que os senhores e senhoras deputados devem ter ouvido falar desse tipo de situação. Chega em determinado momento do ano, os secretários querem que o Conselho aprove de qualquer maneira as contas das secretarias. E começa a pressionar dizendo que caso não haja aprovação daquelas contas, os conselheiros vão ser responsáveis pela falta do remédio, por causa da saúde, pela falta do recurso da educação. Tentam transferir para o Conselho uma responsabilidade que não é dele. Porque na imensa maioria das vezes, os secretários e secretárias não dão o direito que o conselheiro tem de ter uma assessoria que os ajude na avaliação das contas das secretarias estaduais e municipais, para que eles aprovem ou não as contas embasados em dados reais, em dados científicos, e não no achômetro e no gosto por esse ou por aquele secretário. Então é importante, quando se coloque aí o motivo da minha fala, a necessidade de valorizarmos os conselhos, de dar aos conselheiros, quando solicitado, assessoria técnica que lhes é garantida por lei, entendendo que a independência dos conselhos é decisiva para termos uma administração pública correta, transparente e eficaz. No caso do Conselho de Alimentação Escolar, existe um outro aspecto que tem que ser considerado. A importância, quando ficamos discutindo aqui, a obesidade infantil, programas de acompanhamento, são extremamente importantes as fiscalizações dos conselhos, para se evitar que aqueles prestadores de serviço deem uma dieta extremamente gordurosa, extremamente rica em carboidratos, que vai ultrapassar as necessidades daqueles alunos e vai causar esses problemas de obesidade que vemos na televisão, de obesidade infantil, que tanto falamos aqui. Então, senhores deputados e deputadas, aqui nós temos um outro fator que nos remete à importância do Conselho de Alimentação Escolar. Falamos da necessidade de fiscalização e falamos na necessidade de avaliação das dietas por parte dos conselheiros, e aí eles precisam também estar embasados em dados técnicos de nutricionistas,
para também não acharem que tem que ser assim, eles precisam de uma assessoria técnica. E terminando a minha fala, reforço a necessidade de se observar esse direito dos conselheiros, de terem uma assessoria técnica especializada quando assim precisarem. E assim, os conselheiros que trabalham de maneira voluntária, isso quer dizer gratuitamente, terão condição de exercer a sua função no mais elevado espírito público, que é o que o Estado brasileiro precisa. Obrigado, senhor presidente.